Graça e paz, amém? Deus abençoe a todos nesse dia maravilhoso que o Senhor tem nos preparado. Desde já gostaria de louvar a Deus pela riquíssima oportunidade de estar novamente com os irmãos. Amém? Eu creio que nesse dia o Senhor tem novamente uma palavra ao meu e ao seu coração, nessa noite de quarta-feira, que o Senhor, eu creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco, até aqui o Senhor tem nos fortalecido na força do seu poder. Na verdade, porque nós somos dependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do nosso Criador. Bem-aventurado aquele que sabe e reconhece isso. Aquele que sabe e reconhece que é dependente de Deus. Aquele que sabe e reconhece que depende do Senhor. Aquele que sabe e reconhece que deitou, dormiu e levantou porque o Senhor o sustentou. Bem-aventurado é aquele que tem a gratidão no coração. Bem-aventurado é aquele que espera com paciência no Senhor, porque ele verá a glória do Senhor. Bem-aventurado aqueles que não ultrapassam o tempo de Deus, mas esperam o tempo de Deus. Bem-aventurados aqueles que creem na provisão do Senhor, porque sabe que ainda que o dia hoje esteja mal, o amanhã Deus proverá. O amanhã Deus nos ajudará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E você pode ter certeza que ela vem, e ela vem com certeza. No raiar do dia, a alegria vem para cada um dos seus filhos. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E já gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão entrando aí na live. Eu creio que o Senhor há de abençoar a vida de todo mundo hoje. Eu creio que o Senhor há de nos fortalecer. Eu creio que o Senhor há de falar ao nosso coração. Prepara o seu coração, prepara a sua mente, prepara o seu espírito para receber a palavra de Deus. Porque diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo é um Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, nem poderia conhecer, mas eu e você sim. Nós ouvimos a voz e somos sensíveis a essa voz, a voz do Espírito Santo. É essa voz que é diferente de qualquer outra coisa, é essa voz que é especial, é essa voz que é única, é essa voz que vai nos dar a direção de todas as coisas, é essa voz que vai nos confortar, é essa voz que vai nos aliviar, essa voz que vai nos dar o afago. O Senhor é aquele que nos coloca de pé para fazer o teu querer, para fazer a sua vontade. O Senhor conta comigo e com você nessa noite em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando, amém? Coloca aí o seu pedido de oração, que vamos estar orando no final também, amém? Vamos estar orando no final dessa live, com todos os pedidos. Temos uma equipe aí de discipuladores que vão estar orando, apresentando no final dessa live, desse trabalho, colocando todos os pedidos no altar do Senhor, crendo na provisão, crendo no cuidado, crendo na ação extraordinária, na ação sobrenatural de Deus. Não é a ação nossa, é a ação sobrenatural de Deus. Somos apenas instrumentos, somos apenas um barro, somos apenas um vaso, mas em nós há um tesouro especial chamado Espírito Santo de Deus, poder de Deus, palavra de Deus. Amém? Coloca aí seu pedido de oração, que no final vamos estar orando, todos juntos em nome de Jesus. Vamos já iniciar a oração para iniciarmos a palavra de Deus, porque eu creio que a palavra de Deus é poderosa e viva e eficaz para todos nós nesse dia de hoje. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem sido conosco. Espírito Santo de Deus, venha preparar cada coração, preparar cada mente. Prepara o terreno do nosso coração nesse dia de hoje, meu Pai, para ouvirmos a Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos o Teu querer para as nossas vidas. Não fale segundo aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, meu Pai, aquilo que necessitamos ouvir da Tua parte. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, venha nos fortalecer esse dia de hoje, venha nos animar, venha nos fortificar, venha nos confirmar, venha nos fortalecer, meu Pai, venha nos empoderar do Seu poder, meu Pai, para que nós sejamos firmes e constantes na Tua presença, louvando e agradecendo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos, abrem vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Provérbios, capítulo 27. Amém? Provérbios 27. Hoje vamos continuar falando dessas gotas de sabedoria, né? Como disse na segunda-feira,
Deus é o Senhor que tem uma sabedoria, tem conhecimento, tem conselhos numa quantidade muito maior que o próprio mar, de água, uma comparação. E nesse momento estamos aqui ansiando por uma gota de sabedoria, por uma gota que flui do trono da graça, por uma gota que flui do alto para cada um de nós, porque precisamos de sabedoria. Nesses dias, nesses tempos difíceis de crise, necessitamos ser sábios. Precisamos agir diferente, precisamos ter condutas diferentes, precisamos principalmente ter reações diferentes, porque a chuva, a tempestade, as situações ruins sobrevêm aos justos e aos injustos. O que vai corresponder, o que vai dizer o que nós somos e no que cremos, no que acreditamos, não vai ser aquilo que passamos, mas de que forma nós estamos passando. Amém? Em nome de Jesus. Provérbios 27, versículo 7. Amém? Só o versículo 7 em nome de Jesus. Uma palavra para a nossa meditação no dia de hoje. Um provérbio muito conhecido. Provérbios 27, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Olha de novo. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Amém? Irmãos, esse provérbio é um provérbio conhecido, mas talvez muitos de nós não atentamos para a profundidade desse versículo, desse princípio que aqui Salomão expõe para cada um de nós. Hoje vamos falar sobre a alma enfastiada, ou a alma em fastio. O que é fastio, Micael? Fastio é já estar cheio de algo, já está completamente cheio de alguma coisa, já está de uma forma que a alma já está empanturrada de algo. Quando você está cheio de algo, você já está pleno de algo, você está até cansado desse algo que você tem, que você convive, que você possui. Diz que a sua alma está enfastiada. Esse é o termo, enfastiada, como se fosse uma alma empanturrada. É interessante usar esse termo, interessante ver Salomão usando esse termo. Porque no que se aplica isso? Irmãos, vivemos uma geração onde as pessoas cada vez mais estão procurando novidades. Existe um perigo muito grande e existe uma razão por detrás desse perigo de se buscar novidade, principalmente no reino de Deus. Novidades são perigosas quando se trata de reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, as coisas já foram estabelecidas, a verdade já está revelada, os princípios já estão colocados. Mas o que na verdade muita gente quer é ouvir coisas diferentes. O que muitas pessoas querem é ouvir coisas novas, é ouvir coisas diferentes daquilo que já está habituado, porque no que está habituado já está cansado, já está enfastiado, já tem repudio daquilo que sempre tem contato, já repudia a informação que sempre ouve, já repudia aquilo que sempre tem contato. Por que repudia? Porque já desvaloriza. Perceba a expressão de Salomão: a alma farta pisa o favo de mel. Irmãos, ninguém em sã consciência vai pisar um favo de mel. Por quê? Porque um favo de mel, primeiro, que é algo delicado. Segundo, que é algo que levou muito tempo para ser produzido. Terceiro, que é algo gostoso. Quarto, que é algo que deve ser valorizado. Afinal, é o trabalho de abelhas. É um trabalho talvez de dias, de semanas ali. Então você não vai pegar um favo de mel e vai pisar em cima. Mas Salomão escreve algo verdadeiro. A alma enfastiada, ela pisa no favo de mel. O que significa isso? Ela desvaloriza aquilo que tem valor. Ela repudia aquilo que tem valor. Ela joga por terra aquilo que tem valor. Porque ela está sempre tendo contato com aquilo e ela já está enfastiada, ela está empanturrada. Ela já ignora aquilo que ela está sempre tendo contato. Ela já ignora. Por quê? Porque a sua alma está enfastiada. A sua alma não suporta mais isso. A sua alma não está satisfeita mais com isso. Isso já não mais satisfaz. Portanto,
já agora está desvalorizando-se, está perdendo o seu valor. Logo, aquilo que era valioso, hoje já não tem mais valor. Aquilo que tinha grande cuidado, hoje já não tem mais cuidado. Aquilo que tinha grande zelo, não tem mais zelo. Não, agora se joga no chão, agora se faz calcar pelos pés, se faz pisar pelos pés, ou seja, não se valoriza mais. Era isso que Salomão estava dizendo. Quando uma alma está farta de algo, farta de algo, ela já não valoriza mais esse mesmo algo. Quando uma alma está farta de algo, ela vai perdendo a valorização desse algo. Ela já não tem a mesma estima, não tem a mesma preocupação, a mesma valorização disso. O que Salomão estava querendo dizer? É que muitas coisas em nós estão nessa condição. Muitas coisas em nossas almas estão nessa condição. Principalmente coisas espirituais. Como disse no começo, a geração de hoje é uma geração que está farta de ouvir a palavra de Deus muitas vezes. É uma geração que se encontra farta de ouvir as coisas sobrenaturais de Deus. É uma geração que está farta de sempre ouvir os mesmos mandamentos, sempre ouvir as mesmas ordenanças, sempre ouvir as mesmas coisas relacionadas às coisas de Deus, porque são coisas que não têm geralmente novidades, mas são coisas que devem ser preservadas. Mas as pessoas que já se sentem fartas, já se sentem empanturradas, já se sentem aqui enfastiadas de tanta coisa que já estão habituadas a ouvir sempre, elas começam a desvalorizar isso. Ela desvaloriza o culto, a congregação reunida, ela já desvaloriza a palavra que é pregada pelo seu líder, pelo seu pastor, ela já desvaloriza a questão do jejum, ela já desvaloriza aquilo que um dia ela teve sede, aquilo que um dia ela esteve ávida para comer, para ser servida, porque ela já está empanturrada, ela já está cheia da mesma coisa, porque para aquilo que ela estava sempre tendo contato, aquilo que ela estava tendo sempre um contato direto, hoje ela já não dá a mesma aplicação, hoje ela já não dá a mesma atenção. Hoje ela já se encontra farta, ela está farta de tanto orar, de tanto meditar, de tanto ouvir, porque para ela quer coisas novas. Por isso que as coisas de Deus muitas vezes para ela se tornou um fardo, para ela se tornou um peso, para ela se tornou uma obrigação, não se tornou um prazer. Quantas pessoas estão nessa condição? Elas vão para a igreja por uma obrigação, elas oram por uma obrigação, elas se sentem elas só sentem a vontade ou sentem ali levadas a orar e meditarem na palavra de Deus porque foram obrigadas a isso e sentem-se como uma obrigação. É um fardo, é um peso. Porque a alma farta, ela pisa o favo de mel. Aquilo que um dia foi valorizado, hoje perdeu o valor. Aquilo que um dia você vivia para aquilo, hoje você já não tem mais interesse. Aquilo que você tinha de grande estima, que tinha toda a preservação, todo o cuidado, todo o zelo, hoje já não tem mais. Por quê? Porque hoje o favo de mel da sua vida já perdeu o valor. Qual é o favo de mel da sua vida que hoje tem perdido o valor na sua vida? Qual é o favo de mel, aquilo que você tinha grande estima, que muitas vezes o próprio Deus te entregou e hoje temos desvalorizado? Tem gente que desvaloriza o dom, tem gente que desvaloriza o chamado, tem gente que desvaloriza a família, tem gente que desvaloriza a mulher, o esposo, tem gente que desvaloriza o filho, o pastor, o seu líder, o seu irmão em Cristo, o seu familiar, enfim. Quantas vezes estamos desvalorizando, mas outrora valorizamos, outrora honrávamos, outrora nos alegrávamos, outrora estávamos todos contentes em estarmos fazendo tal situação, em tal circunstância, mas hoje já estamos fartos demais, hoje já estamos cheios demais, queremos coisas novas, e a alma farta, ela pisa nas coisas que são valiosas. As almas fartas, elas pisam nas coisas que estão tendo sempre um contato direto. O próprio livro de Deus, a própria palavra de Deus nos diz, no livro dos profetas menores, que o povo de Israel estava sentindo-se uma canseira em servir a Deus. Adorar a Deus para eles, diz a palavra do Senhor em Malaquias capítulo 1, que era uma canseira servir a Deus, era uma canseira adorar a Deus, era uma canseira sacrificar. Sabe por que é uma canseira? Porque se torna um fardo, porque se torna algo que a pessoa está já sobrecarregada, a pessoa já está completamente
farta de tudo aquilo. Ela está enfastiada, a alma está enfastiada. Então ela já perde a noção do valor daquilo que foi entregue na sua mão. Ela já não reconhece o grande valor e o grande requinte, a grande glória que está naquilo que está em suas mãos. Você quer um exemplo disso? Diz a palavra do Senhor em Números capítulo 21. Números 21. Números 21 nos fala da passagem onde o povo de Israel estava migrando pelo deserto e de repente começou a faltar água, começou a faltar pão e o povo de Israel se vira contra Deus e se vira contra Moisés e diz: Moisés, até quando vamos andar neste deserto? Foi para isso que você nos tirou do Egito? Para nós morrermos de fome, para nós morrermos de sede, e já estamos cansados deste maná, deste pão vil. Estamos em fastio, estamos fartos desse pão vil. Eles chamaram, isso mesmo, eles chamaram o maná que Deus deu por pelo menos 40 anos para esse povo. Esse povo chamou o maná que Deus descia do céu de domingo até sexta, porque sábado era conservado. De domingo até sexta era dado esse maná do céu e eles chamaram esse maná de pão vil. Ou seja, um pão desprezível, um pão sem valor. Todo dia só esse pão? Todo dia só tem esse pão? Não tem outra coisa, Moisés? Não tem outra coisa, ó Deus? Será que não tem uma coisa nova? Alguma novidade? Perceba que muitas almas fartas perderam o sentido da gratidão. Muitas almas fartas perderam o sentido e uma atitude de gratidão a Deus. Porque perceba, por mais que eles não tivessem tudo aquilo que eles quisessem, por mais que eles não tivessem ali os confortos, as delícias de muitas coisas, mas eles tinham o necessário. Deus estava provendo o necessário e Deus está provendo o necessário para cada um de nós. Mas quantos de nós murmuramos e reclamamos falando: Senhor, só isso, até quando só isso? Até quando apenas isso? E o Senhor está nos garantindo, que com isso nós ainda chegamos até aqui. Foi com isso que nós chegamos até aqui o Senhor tem nos ajudado. O povo de Israel não entendeu isso, que até aquele período onde eles reclamaram, murmuraram contra Moisés, contra Deus, até ali o Senhor tinha sustentado eles com esse pão vil, com esse maná, com esse pão que era diário. Ou seja, o Senhor dava a porção necessária, a porção precisa para cada um deles, mas eles estavam fartos. Não queremos mais este pão, não queremos mais isso, estamos fartos. Quantas pessoas já estão fartas da palavra de Deus? Todo dia a palavra, todo dia isso, todo dia aquilo, todo dia tem que estar aqui, todo dia que tem que estar aqui, ouvindo a palavra, tem que estar com a palavra. Sim, irmãos, é necessária a palavra, porque é essa palavra diária que vai nos sustentar diariamente. É essa palavra que nós temos diariamente que nos trouxe até aqui. Você está até aqui por causa dessa palavra que para muitos, hoje é um fardo. Hoje as almas estão fartas. Mas perceba o que Salomão escreve é perfeito. A alma farta pisa o favo de mel. Mas e a alma faminta? A alma faminta, todo amargo é doce. Olha a profundidade desse provérbio. E é uma verdade. Quando nós temos demais, desvalorizamos. Quando temos demais, desprezamos. Quando temos demais, ignoramos. Agora, quando estamos em necessidade, o amargo é doce. Ainda que seja pouco, mas já é o suficiente. Ainda que seja o mínimo, mas já é o suficiente para nossa alma. Ainda que seja talvez não perfeito, não adequado, mas para nós já temos como suficiente. Quantas pessoas estão assim, famintas da palavra, famintas da presença de Deus, famintas de ouvir algo, famintas por ser aconselhadas, lideradas, enfim. Quantas pessoas estão assim, sedentas, não têm oportunidade, não têm acesso, enfim, por N motivos. Para essas, qualquer amargo é doce. Qualquer palavra ministrada de 5 minutos é doce. Qualquer palavra de 1 minuto é doce. Qualquer louvor é doce. Qualquer versículo bíblico é doce. E nós, os fartos, nós muitas vezes como fartos, uma palavra já não te toca mais. Um versículo bíblico já não toca mais a sua alma. Um louvor de Deus já não toca no seu espírito. Uma pregação você já desdenha. Uma orientação do seu líder, do seu pastor, você já ignora. Ou seja, estamos desprezando as coisas que antes valorizávamos.
E o Senhor requer de cada um de nós que nós voltemos a valorizar aquilo que Ele tem nos entregado. Porque enquanto muitas vezes ficamos esperando coisas novas, o Senhor quer que você já valorize o que você tem. O Senhor já quer que você reconheça o que você tem. Porque o que você tem não veio de homem. O que você tem veio do céu. O que você tem veio do alto. O que você tem veio com preço. Foi com preço de sangue. Foi com preço alto. Não foi com preço de coisas baratas. Foi o preço da sua alma. E muitas almas estão fartas por causa dos seus egos, por causa dos seus pensamentos mundanos, ou por causa do seu orgulho. E o Senhor quer nos alertar nessa noite. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Em Números capítulo 21, quando o povo disse isso para Deus, quando o povo disse isso para Moisés, que estava farto daquele pão, Deus mandou as serpentes matarem todos eles. E Deus ainda teve misericórdia e mandou Moisés levantar uma serpente de bronze no meio deles. E quem olhasse para a serpente de bronze seria sarado, seria curado da mordida mortífera de uma serpente. Ou seja, não brinque com as coisas de Deus, não desvalorize as coisas santas. Tem muita gente brincando com coisa santa, tem muita gente desvalorizando as coisas espirituais. Não desvalorize as coisas espirituais. Não brinque com o santo, não brinque com aquilo que é sagrado, não brinque com a palavra, não brinque com o Espírito Santo, não brinque com a Santa Ceia, não brinque com o batismo, não brinque com as coisas de Deus, não brinque com o louvor inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não brinque com as coisas do alto, não brinque porque você pode passar um alto preço, você pode passar por um estreito, porque muitas vezes estamos com uma alma farta, com uma alma cheia de si, ou cheia daquilo que nós achamos que é certo, e estamos pisando nas coisas sagradas. Esteja sempre apto a ser uma pessoa faminta. A palavra diz em Mateus capítulo 5 que não é bem-aventurados fartos, não, é bem-aventurados famintos, os que têm fome e os que têm sede, porque esses serão fartos. Você sabia que Maria, a mãe de Jesus, disse no seu cântico em Lucas capítulo 1 que os ricos Deus despede de mãos vazias, mas os pobres Deus despede de mãos cheias. Quando você se achegar na presença de Deus, quando você vir num culto, quando você fazer um culto, quando você se aproximar da presença de Deus, da glória de Deus, para ouvir algo da parte de Deus, venha de mãos vazias, venha vazio de si mesmo, venha vazio do seu ego, venha vazio do seu achismo. Sabe por quê? Porque Deus vai te encher quando você vier vazio. Agora, quando você vier cheio você vai voltar de si mesmo, mas vazio nas suas mãos, porque Deus não tem nada com aqueles que são fartos. Deus tem algo com aqueles que têm fome, com aqueles que têm sede. Esses são bem-aventurados, segundo a palavra de Deus. Você quer ser próspero, você quer ser bem-aventurado, você quer ser abençoado na sua vida familiar, espiritual, financeira, ministerial. Venha com fome e venha com sede de Deus. Venha com fome da palavra, venha com fome da presença de Deus, venha com fome do agir de Deus, venha com fome das as coisas sobrenaturais do céu, venha com fome de adorar, venha com fome de louvar. Quantas pessoas já não sentem mais isso? Não sentem mais aquele anseio de adorar, de servir e muito menos de aprender com o Pai. O Senhor requer de nós uma alma que tem fome, uma alma que tem sede, uma alma que tem essa disposição em servir a Deus. Porque sabe o que acontece? Acontece exatamente o que nós vemos na palavra de Deus, porque o próprio Jesus falou sobre isso. O próprio Cristo disse algo sobre isso em Lucas capítulo 4. Sabe o que Jesus fala em Lucas capítulo 4? Jesus se dá com uma região muito incrédula, uma região que fazia pouco caso dele, Jesus de Nazaré. A população fazia pouco caso dele, porque ele era afinal apenas um pregador da Galileia, ele era apenas alguém que era um carpinteiro, ele era apenas alguém que cresceu ali na região e não era ninguém influente, ninguém popular, mas Jesus era o Messias, Jesus ele é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Mas perceba que o próprio Jesus disse, olha, o profeta na sua casa, na sua terra, realmente ele não tem honra. Sabe por quê? Porque o próprio povo de Israel era um povo muito incrédulo e muito acostumado com o sagrado. Esse é o perigo nosso.
não se acostume com as coisas sagradas, porque quando eu me acostumo com as coisas sagradas, eu perco a reverência. Quando eu me acostumo com as coisas sagradas, eu perco a visão celestial das coisas. Quando eu perco a reverência, eu perco a sensibilidade às coisas sagradas, eu ignoro o valor, eu ignoro a glória que está nessas coisas sagradas. Sabe o que acontece? Não por acaso, se você lê a maioria dos milagres de Jesus, poucos milagres ocorreram em Jerusalém, a sede da Judéia, a sede da religião judaica. Sabe por quê? Porque eles eram cheios demais, eles eram fartos demais. Fariseu e saduceu eram fartos demais. Ah, quem é você? Você é Jesus? Jesus acabou de curar um, irmão. Jesus acabou de levantar um coxo. Jesus acabou de curar um doente. Jesus acabou de libertar um endemoniado. Sabe o que eles faziam? Mas você, quem é você? Por que você está aqui? Por que você vem até nós? Por que você é contra nós? Por que você é contra a lei? Você nos desafia, você nos confronta, sabe? Por que acontece isso? Isso acontecia por quê? Porque as pessoas elas estavam fartas. Os judeus, fariseus, saduceus estavam fartos. Sacerdotes fartos. Estavam acostumados com as coisas santas. As coisas espirituais não tocavam mais no seu coração. As coisas fortes de Deus não mais tocavam no seu coração. Para eles tanto fazia um coxo levantar, um surdo ouvir, um endemoniado ser liberto. Para eles tanto fazia, porque é isso que acontece com muitos. Será que nós estamos assim, irmãos, insensíveis na presença de Deus? E muitas vezes estamos insensíveis na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa alma está farta. Sabe o que Deus requer de nós hoje? Não que você seja cheio, que antes você se esvazie. A gente está muito acostumado a dizer: Senhor, me enche, Senhor, me enche. Mas Deus quer que você volte um pouquinho na fita e fale outra coisa. Senhor, antes me esvazia. O Senhor me ajuda a me esvaziar. Porque Deus não vai encher algo que já está cheio, querido. Deus não vai completar algo que já está cheio. Mas agora, se você se esvaziar, Deus vai encher e Deus vai transbordar. Porque diz a palavra do Senhor que onde abundava o pecado, superabunda a graça de Deus. Irmão, sabe o que Deus diz? Jesus diz ali em Lucas capítulo 4, quando Jesus disse: na própria terra o seu profeta não tem honra. Jesus complementa: olha, irmãos, não por acaso, Israel tinha muitas viúvas. O povo de Israel tinha muitas viúvas no tempo de Elias. Mas foi uma viúva de Sarepta de Sidom, uma região de outro país, que recebeu o profeta e foi abençoada pela visita do profeta. Não por acaso, no tempo de Eliseu havia muitos leprosos, mas foi um leproso de longe, foi um leproso de Síria, foi um leproso chamado Naamã, que foi ter com Eliseu e ser curado da sua lepra. Havia muitas viúvas em Israel, mas nenhuma foi revisitada por Elias. Havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum foi visitado por Eliseu. Sabe o que Jesus estava ensinando quando Jesus disse isso e enfureceu a população? É que eles mesmos estavam perdendo a bênção porque eles eram cheios de si. Eles mesmos estavam perdendo a bênção de Deus porque eles estavam cheios de si mesmos. Por isso que era um povo que tinha tudo para ser abençoado e nunca era próspero mais, e nunca era abençoado mais, e nunca crescia mais. Por quê? Porque acostumou-se com o sagrado, habituou-se com as coisas de Deus e deixou de valorizar as coisas de Deus. Afinal, não seria muito mais coerente pensar que muitas viúvas seriam abençoadas, que muitos leprosos seriam curados? Mas não, muitas vezes é assim, irmãos. Na igreja nós estamos ali ouvindo a palavra, nós somos cristãos, nós somos fervorosos, mas não estamos crendo, não estamos realmente acreditando naquilo que está sendo ministrado. Sabe por quê? Porque muitas vezes estamos fartos demais. Aí sabe quem é abençoado? Aquele que vem de longe. Aquele que vem de longe está de mãos vazias. Aquele que vem de longe está faminto. Aquele novo convertido está com sede, está com fome. Esse é abençoado, esse recebe a porção, esse sai de mãos cheias. E esse é mais bem-aventurado que nós. E muitas vezes reclamamos: nossa, mas esse chegou ontem, já está conquistando, já está ganhando, já está crescendo. Será que ele é melhor do que eu? Não, não é que ele é melhor que você. É que ele está chegando de mãos vazias. E você que está habituado ali todo dia, está sempre de mãos cheias. Você sempre está vindo cheio de si. E o outro está vindo vazio. E quem chega vazio diante de Deus é despedido de mãos cheias por Deus. Deus quer que você chegue diante dele hoje de mãos vazias, de coração vazio, de alma esvaziada de todo ego, de todo orgulho, de toda arrogância, de todo pecado, para que ele possa te encher da presença dele e ele possa te encher das bênçãos espirituais. Perceba, bem-aventurado é aquele que
aquele que tem a percepção de ter fome e sede de Deus. Não desvalorize as coisas de Deus, porque quem tem fome e quem tem sede, até uma migalha ele valoriza. Como diz o livro de Marcos capítulo 7, uma cirofenícia, uma mulher grega, uma mulher de outra região. Jesus estava passando por uma outra região. Geralmente uma mulher de cirofenícia o incomodou o mestre, incomodou Jesus. Jesus, salva minha filha. Jesus cura minha filha está endemoniada, minha filha está perturbada em casa. Senhor, livra minha filha. E Jesus a ignora. Sabe por que Jesus a ignora? Porque Jesus tinha que dar o pão, a bênção, a bênção para o povo de Israel. Tanto Jesus fala, olha filha, não convém deixar de dar o pão para os filhos para lançar os cachorrinhos. Cachorro é uma expressão aos gentios, às pessoas que não eram judias. Mas a mulher insiste, não Senhor, mas eu sei que o pão é para os filhos, mas até as migalhinhas que caem da mesa, os cachorrinhos também pegam. Sabe o que ela estava dizendo? Eu sei, Jesus, que a bênção é para o judeu, mas eu também estou querendo aqui porque eu estou com fome e até uma migalhinha já satisfaz a minha necessidade. Muitas vezes temos que ter essa postura. Muitas vezes estamos tendo sempre o pão à disposição. O pão da palavra, o pão da revelação, o pão do poder de Deus, o pão da cura, o pão da libertação. Mas muitas vezes fazemos pouco caso. Jesus quer entregar, recusamos. Jesus quer conceder, ignoramos. Jesus quer conceder, nos livramos, nos esquivamos. Por muitos motivos. Aí vem uma que só quer uma migalha. Porque a migalha já é o suficiente. Lembra que eu disse no começo? Até o amargo é doce. Até o amargo é doce. O pouquinho já é o suficiente. Porque quem tem fome, um pouquinho já basta. Quem tem fome, um pouquinho já satisfaz a alma. Deus quer que nos encontremos nessa posição no dia de hoje. Como nós temos nos encontrado. Será que a nossa alma está farta? Farta de tudo? Farta das coisas de Deus? Não. Que nessa noite você se esvazie de si mesmo. Se chega a Deus com fome. Se achega a Deus agora com fome e com sede. Porque quem tem fome vai ser farto da glória de Deus. E quem tem sede beberá da água da vida. Você fica com essa palavra em nome de Jesus. E você guarde essa palavra no seu coração. Não despreze as coisas santas. Não ignore as coisas santas. Permaneça com reverência diante das coisas de Deus. Porque Deus certamente dará fartura, dará abundância para a sua vida. Porque Deus despede os que estão cheios de si mesmo. Mas Deus concede graça e concede misericórdia para os que estão vazios e com fome e com sede da tua presença. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Minha esposa já anotou aqui os pedidos de oração. Amém? Vamos estar orando. Alguns pedidos aqui que nós recebemos. Amém? O irmão Anderson pede oração pela sua mãe, que ele não a vê há 5 meses. Amém? A irmã Bianca pede oração por sua família, por sua vida e família espiritual e pelo mundo. Amém? A oração pela irmã Ana e seu esposo, irmão Sérgio. Amém, irmã Ana? Amém, irmão Sérgio, vamos estar orando pela família abençoada. Oração pelas famílias enlutadas, as famílias que perderam aí seus entes queridos nos últimos dias de muitas perdas, né? Realmente que Deus conforte e console o coração, em nome de Jesus. Oração pela irmã Camila e seus filhos que nasceram ontem, para a glória de Deus, Adriel e Miguel. Amém. E seu esposo, Cristiano, uma bênção de Deus também, em nome de Jesus. Amém. Saiba que nós estaremos orando agora, também oraremos posteriormente nos outros dias, né? Estamos sempre orando por esses pedidos que estão importantes para nós. Amém? A irmã Yara pede oração por sua vida e filha que vai ganhar bebê este mês, glória a Deus por isso. Mais alguém aí chegando para a glória de Deus, mais uma criança para o reino do Senhor. Oração também pedimos oração para o nosso irmão Admilson, amém? A esposa dele falou comigo ontem, falou que ele está se recuperando, está melhorando a cada dia, está progredindo. E vamos continuar orando, crendo no poder de Deus. Né? Oração pela irmã Maiara, a esposa está lembrando aqui, realmente, filho do nosso pastor Sérgio, amém? Que está para ganhar já neném essa semana, amém? Vamos estar orando também pela vida dela, para que tudo ocorra bem para a glória de Deus, amém? E o Mateus nasça com saúde, em nome de Jesus, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Coloca aí a mão no seu coração, vamos nos conectar com Deus,
com a fiação no céu. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua compaixão, meu Pai. Ó Pai, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar, Pai, visitar cada um que está me assistindo, cada um que está aqui nessa live, cada pedido de oração, cada família lutada, cada pedido apresentado aqui, Senhor, de cura, de visita, de restauração, de libertação, meu Pai, de renovo espiritual. Alcance, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ó Pai, meu Pai, não nos deixe, meu Pai, com almas fartas, como almas fartas que desprezam aquilo que é santo, mas nos deixe, ó Pai, sempre vazio de nós mesmos e nos enche da Tua presença e enche as nossas mãos dos Teus bens espirituais, ó Pai. Eu creio, Pai, que essa palavra, ela há de visitar, ela há de encontrar, ó Pai, um local, ela há de encontrar, Senhor, espaço na vida de cada um. Escreve essa palavra na tábua de nossos corações, que guardemos essa palavra, meu Pai, e que o Senhor venha visitar cada família, cada lar, cada casamento, cada ministério. O Senhor venha fortalecer, blindar, revestir, meu Pai, revigorar, dar vida nova, revigorar, Senhor, dar novo sentido, meu Pai. O Senhor venha revigorar, Senhor, dando estrutura, dando base, dando alicerce para os Teus filhos, porque eu creio, Senhor, que aquele que nos chamou para a boa obra, Ele é fiel para concluir. O Senhor é fiel para terminar. O Senhor é fiel, papai, para concluir a boa obra que o Senhor iniciou em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor, no Teu milagre. Eu creio, Senhor, no Teu agir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor há de nos visitar. Eu creio que o Senhor já nos visitou. Eu creio que o Senhor está atendendo a cada pedido de oração. Amém. Os outros pedidos que os irmãos colocarem aí, nós também estaremos orando. Amém? Que a oração, você sabe, a oração, como diz a palavra, 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Nós nunca podemos parar de orar, porque enquanto houver o fôlego de vida, haverá adoração e haverá oração. Amém, queridos? Em nome de Jesus, louva a Deus para a vida de cada um. Deus abençoe a todos nesse dia. Amém? Voltaremos, se Deus permitir, na sexta-feira, com a live às 6:30. Eu creio que Deus tem uma palavra no nosso coração. Compartilhe este vídeo. Compartilhe com pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece. Porque eu creio que o Senhor há também de falar com muitas vidas, convidando pessoas para assistirem. E eu creio que é bênção também para muitas vidas. Porque aquilo que é bênção na minha vida, também tem que ser bênção na vida de outra pessoa também. Amém, meu querido? Meus queridos, em nome de Jesus, eu gostaria já de agradecer a presença de todos. Daqui a pouco temos culto às 20 horas, que temos um culto nos nossos lares abençoados com a presença de Deus, porque nós valorizamos aquilo que é santo, aquilo que é maravilhoso, e o que é santo e o que é maravilhoso é o nome de Jesus Cristo, é a Sua palavra, é a Sua presença, em nome de Jesus. Amém, Anderson de Jaboticabal, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. O Bruno está dando a paz aqui para você e para todos, em nome de Jesus. Amém? Então retornaremos na sexta-feira às 18h30, em nome de Jesus, se Deus permitir, e se Jesus até lá não voltar. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Deus, em nome de Jesus. Tenhamos uma noite hoje, se Deus quiser, continuada, abençoada na presença de Deus. Amém? Fiquem na paz do Senhor.